10h34. Nosso coach Levi Correia já está por aqui, ao vivo nos nossos estúdios, para conversar com a gente, como todas as semanas. Bom dia, Levi, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana Caetano, e bom dia, amigos da Band. Bacana. Levi, sobre o que a gente vai falar hoje? Eu quero começar com uma pergunta. Por que os cães vivem menos que as pessoas? Olha, que pergunta. Nunca tinha parado para pensar nisso. Verdade. Eu trouxe uma reflexão muito interessante que nos convida a refletir um pouco sobre a vida. Às vezes sobre a dureza da vida e como que a gente leva os nossos dias. E será que com os cães a gente consegue aprender um pouquinho disso? É uma história de um veterinário nos Estados Unidos que conta o porquê dos animais, como os cães, vivem menos do que a gente. Tem uma parte que o envelhecimento está ligado a fatores genéticos, Sim. que especificamente é a diminuição de uma região do DNA, que é inevitável, porém acontece em diferentes graus de encontro com cada tipo de raça. A história abaixo é uma lição de vida e uma forma que começa a semana com energia e disposição. Eu vou contar essa história. É uma resposta de uma criança de 6 anos. Sendo um veterinário, narrando um veterinário, fui chamado para examinar um cão irlandês de 13 anos de idade chamado Belker. A família do cão era muito ligada ao animal e esperava um milagre. Examinei Belker e descobri que ele estava morrendo de câncer. Eu disse à família que não poderia fazer nada por Belker e me ofereci para realizar o procedimento de eutanásia em sua casa. Eutanásia é o procedimento de morte indolor. No dia seguinte, eu senti a sensação da família na minha garganta quando Belker foi cercado pela família. Shane, o filho da família, parecia tão calma, acariciando o cão pela última vez, e eu me perguntava se ele entendia o que estava acontecendo. Em poucos minutos, Belker caiu pacificamente dormindo, para nunca mais acordar. O garotinho parecia aceitar a transição de Belker sem nenhuma dificuldade. A gente se sentou por alguns momentos e perguntamos por que a vida dos cães é mais curta que a de nós, seres humanos. Shane, que tinha estado escutando atentamente, disse: "Eu sei o porquê." O que ele disse depois me espantou. Eu nunca tinha escutado uma explicação mais reconfortante que esta. Esse momento mudou minha maneira de ver a vida. E aí eu convido para a gente começar a refletir agora. Ele disse: "A gente vem ao mundo para aprender a viver uma boa vida, como amar aos outros o tempo todo e ser boa pessoa, né? Bem, como os cães já nascem sabendo como fazer tudo isso, eles não têm que ficar por tanto tempo como nós." Ai, meu Deus, uma criança de 6 anos. É impressionante, né? Impressionante. E aí vem um pouco da moral da história. Se um cão fosse o seu professor, você aprenderia coisas como: quando pessoas queridas chegam em casa, sempre corra para cumprimentá-las. Sim. O que faz um Que é cãozinho? o que faz um cãozinho. E às vezes ele passa despercebido e está lá todo afanando, todo carinhoso, e às vezes não é notado. Uma outra coisa interessante é: nunca deixe passar uma oportunidade de ir passear. Sim. Nossa, falou a palavra passear, o cachorro fica louco. Você pega a coleirinha do cachorro, né? Principalmente aqueles que precisam fazer necessidades fora, não mesmo, né? Saem correndo. Correndo. 3. Permita que a experiência do ar fresco e do vento na sua cara seja de puro êxtase. Quando que a gente vê um cachorrinho pulando Na janela na dos carros, janela, né? E É. refrescante, e aquela alegria que você sabe de onde que vem tudo isso, né? E às vezes a gente olha para algumas pessoas emburradas, andando por aí, e será que isso causa algum tipo de reflexão? Uma outra coisa interessante, e aí se você tiver um cachorrinho, entenda se faz sentido, tire cochilo sempre que possível. É mesmo, né? Você olha, o cachorro tá pulando, você olha, ele tá dormindo. Acabou tranquilo. e cochilou, né? E parece que aquelas pessoas que são mais duras no dia a dia, quando dormem um pouquinho, parece que Dá uma melhorada, revitaliza, né? Ou o contrário, né? Quando a pessoa não dorme, ela fica mal-humorada, né? Eu acho que não dormir e fome são duas coisas que tiram as pessoas do eixo, né? Uma outra coisa interessante que para os nossos dias fazem todo sentido: alongue-se antes de levantar. Olha, O que o cachorrinho faz, né? Ele estica a perna de um lado, estica a perna do outro. Se estica toda, é verdade. E chacoalha se precisar e levanta. Tem até que sair de pé, dá espaço. Dá espaço. E como que a gente levanta? Todo encolhido, às vezes correndo, porque ficou minutos e minutos na rede social, acordou com o celular, saiu correndo, catando cavaco. Colocou a soneca 1000 vezes. Colocou a soneca 1000 vezes, como a gente costuma falar aqui. E aí começou um dia
totalmente fora do comum, né? Próximo. Corra, salte e brinque diariamente. Eu costumo dizer, Juliana, e você talvez concorde comigo, que os dias estão ficando duros. Sim. E se a gente entender que os dias são compostos por pessoas, as pessoas estão endurecendo cada vez mais. Cada vez mais. Pequenos momentos que a gente poderia tratar como alegria, ou como felicidade, ou como um momento de descontração, como conversar com alguém, como contar uma piada. Antigamente eu lembrava que eu sentava num banquinho na rua e escutava meu avô contar histórias. Né? Hoje você está muito voltado para o mundo artificial. E esse mundo, às vezes, deixa a pessoa mais fria, mais voltada a si mesma. Então, o que o cachorro faz? Corra, salte, brinque diariamente. Exato. Melhore sua atenção e deixe as pessoas te tocarem. Olha que interessante. Um sorriso é interessante, né? Um sorriso ele destrava muita coisa. Mas quando você recebe um abraço, como que é? Às vezes o sentido de um abraço, ele pode fazer muito mais sentido do que 1000 palavras. Do que 1000 palavras, com Não certeza. é? Então eu afago, eu estou aqui, esse ombro é meu, você pode encostar. Olha que legal. Essa é fantástica. Evite morder quando apenas um rosnado seria suficiente. Boa. Muito boa. Totalmente a ver com os nossos dias. Nosso Com copo está certeza. sempre cheio e aí, ao invés de rosnar, de morder, de rosnar, a gente morde Acaba a todo mordendo, tempo. Não é? Então, reflita um pouco sobre isso. Em dias quentes, deite-se de costas sobre a grama. Olha que legal. Também não é? fazem isso. Em um clima muito quente, beba muita água. Muita. Deite-se na sombra de uma árvore frondosa. Quanto tempo a gente tem aí por dia, por semana, para poder contemplar um pouco Não, e tudo pra ficar isso? ao ar livre, né? Raramente as pessoas têm dado espaço para isso ultimamente, Exato. né? E há estatísticas que pessoas que têm esse convívio com ar livre, com momentos com o sol, eles conseguem ver a vida de um jeito diferente. Né? Você está próximo do sol, além da vitamina D, além de tudo que está ali cercando, te leva para um outro clima, te leva para um outro pensamento, uma outra estrutura mental. Né? Então faz muito sentido. Quando você estiver feliz, dance movendo todo o seu corpo. Muito bom. Mesmo se for desengonçada, né? Problema. Permite dançar, Tem né? problema. E aí, de repente, você lembrou daquele dia que você estava cantando no banheiro, ou cantando e ninguém ouvindo, e ninguém escutando. Puxa, talvez isso seja uma forma de quebrar essa rotina muito dura e gelada que a gente vive, né? Próxima, delicie-se com a simples alegria de uma longa caminhada. Além da gente entender que a caminhada ela libera hormônios que são bons para nós, que ativa toda a nossa estrutura e tal, além da energia, da disposição. Uma sensação de bom humor, né? Bom humor. E se eu não tenho tempo hoje, talvez eu comece com 10 minutos, depois com 15, e eu posso estar com 20, 30 minutos olhando para mim. Né? Isso faz todo sentido. E um cachorro numa caminhada, ele está alegre, ele está vivendo algo totalmente fora do comum, porque no geral ele está preso. Ele viveu, ele nasceu para ser livre. Próximo, seja fiel. Ah, difícil, hein? Que cachorro... Não é para qualquer um, mas o cão é sensacional. É fiel ao dono, né? É muito fiel. Muito, muito. E pode ser à noite, pode ser de dia, pode ser em qualquer momento. Né? Porque o cão é aquele que está do lado, na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Fica triste quando você está triste, fica alegre quando você está alegre. Exato, e isso faz todo sentido. Próximo, nunca pretenda ser algo que não é. Cachorro nasce cachorro e morre cachorro. E não deseja ser outra coisa. Não deseja ser gato. Que maravilha, né? Não sai tentando assoviar como um pássaro. Verdade, né? verdade. E talvez a gente erre tanto por querer ser pessoas ou nos parecer com pessoas que a gente não é. Então, voltar um pouco para essa parte simples da vida seja talvez um significado. E para fechar em grande estilo, nunca se esqueça, quando alguém tiver em um mau dia, simplesmente fique em silêncio, sente-se próximo e suavemente faça sentir que você está aí. Que tá ali. Ah, gente. Precisa de algo mais, Cachorros Juliana? são sábios, gente. Muito, muito maravilhoso. Esse texto eu peguei de Biologia Total, de um blog muito legal, e faz todo sentido com o nosso momento aqui, com a vida dura que a gente vive, com pequenos detalhes que a gente leva para o dia a dia, tanto para o relacionamento, quanto para a família, quanto para a empresa, e entendendo que a vida é composta por momentos. Momentos estes que estão grande parte na nossa mão, em nossas mãos. E se a gente não se atenta a eles, a gente liberta eles para o mundo. E o mundo vai nos dar aquilo que ele tem. E só aquilo.
Simples assim. A gente muitas vezes não repara, se esquece, dá atenção para outras coisas e acaba perdendo esses momentos e essas oportunidades também, né, Levi? Perfeitamente. E momentos assim faz com que a gente construa toda a nossa vontade de viver, Uhum. toda a nossa pessoalidade, todos os nossos momentos mais quentes da vida, né? Exato. E tirando um pouco desse foco da artificialidade, das relações um pouco geladas, por toda essa conexão que, claro, aproxima, Uhum. mas em alguns momentos ela distancia tanto. Uhum. Porque um sorriso ele acalenta sim, mas um abraço, esse É muito abraço melhor. ele esbanja. E hoje em dia está muito mais fácil, as pessoas estão mais, como eu vou dizer, ficando cada vez mais embrutecidas, né? Qualquer coisa é motivo para brigar, qualquer coisa é motivo para romper relações. É sempre o contrário, né? É sempre mais fácil fazer o pior, deixar o outro mal. A gente nunca pensa em abraçar o outro ou fazer alguma coisa boa pra gente e pro outro. Hoje não. Hoje a gente tá vendo aí relações familiares rompidas por causa de opiniões diferentes, relações de amigos rompidas, quando existem coisas tão simples que estão à nossa volta e a gente não percebe, né? Exatamente. Eu escutei de uma amiga essa semana passada, Uhum, que ela disse assim: olha, talvez a gente aprenda com alguns comportamentos nossos. uhum, Ao invés de você pedir desculpa, vira para a pessoa: o que eu posso fazer para você se sentir melhor? uhum. E talvez, se a gente começar a prestar atenção nos momentos que a gente vive, a gente pode perceber que é muito simples a gente lidar com algumas situações. E talvez a nossa disposição não esteja toda voltada para isso. E quando a gente vai entender o que aconteceu, a gente já perdeu a mão, já perdeu o time, já perdeu o afeto, né? Já perdeu a sensibilidade. E isso com tudo, na vida, no relacionamento, na família. Né? Se a gente parar para pensar, e claro, foi uma reflexão sobre a vida de um cão, né? Uhum. Mas leva isso um pouco para o dia, leva isso um pouco para a sua vida. Será que eu estou entendendo que esses momentos eles fazem parte de mim? Né? Se a gente está num grande teatro, qual que é o seu papel nesse teatro da Nisso vida? tudo, né? É Né? verdade, é verdade. Então, estabeleça, seja protagonista. Não aceite ser figurante para o resto da vida. Aceite que você pode errar, que é importante, você vai cair, mas se você continuar deitado, você vai estar tendenciado ao fracasso. Mas o que é aquilo que você pode mudar hoje? O que é aquilo que você pode entender que é possível existir uma mudança? E toda mudança começa com você. É da sua Exatamente. visão para o mundo e não do mundo para você. E não também mudar tudo de uma vez, né, Levi? Os passos são pequenos e contínuos, a gente pode dizer isso. Perfeitamente, porque se a gente acumula muitos passos, a chance da gente tropeçar em algum deles é muito grande. E quando a gente consegue estabelecer consistência nos pequenos passos, ou seja, agir, entender o motivo da ação, entender a energia daquela ação, você está muito mais estruturado para um próximo passo. E isso faz com que a gente caminhe por toda a vida. Pessoas às vezes acumulam passos e veem que são demais para elas e simplesmente não dão o primeiro passo. E que tal você escolher um primeiro passo hoje? Um primeiro passo que faça todo sentido, ou no seu ambiente pessoal, ou no seu ambiente profissional. E talvez esse passo que você vai dar hoje, escutando o nosso bate-papo, escutando a nossa reflexão, pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Levi, o pessoal adorou essa história do cachorro, é sensacional Olha mesmo. que interessante, O né? nosso amigo Edmilson mandou mensagem aqui pra gente. Bom dia, Juliana, adorei a reflexão. Eu gostaria de compartilhar tudo isso, como faço. Bom, primeiro que isso tudo vai estar lá na nossa página, lá no Facebook, na nossa transmissão. A gente está ao vivo lá no Facebook, facebook.com/rb1170. Depois que o programa acabar, você pode ir lá novamente e compartilhar esse trecho, esse nosso bate-papo meu e do Levi aqui. Edmilson, que bom que você tá ouvindo a gente. Ele gostou principalmente da parte do garotinho. É difícil não se identificar, né, Levi? Você já levou essa história para outros lugares e a reação das pessoas foi a mesma? Já, e geralmente eu levo para lugares que estão bem endurecidos. Eu levo essas histórias como essa para encontro de líderes, para encontro de jovens, e é para realmente dar uma destravada nesse momento todo que a gente vive. Então, quando a gente coloca uma história dela, a gente para e pensa: puxa vida, quanta coisa a gente acumula que a gente deveria soltar, e quanta coisa a gente deixa de acumular, como alegrias e felicidades e prazer, que a gente no dia a dia acaba soltando. Exatamente. E essa história faz a gente
realmente refletir, né? Você disse que levou aí para vários lugares essa história. Às vezes os líderes todos endurecidos, todos concentrados, preocupados em ter o melhor desempenho, estamos falando aí em termos de vida profissional. Exato. Quando ouvem uma história dessa, acaba despertando outras coisas, né? Acaba, porque são situações que estão na nossa mão, estão no nosso dia a dia. E talvez um se identifique e fala, puxa, eu tenho um cachorro e eu observo tudo isso e nunca dei atenção devida. Nunca dei atenção para isso, exatamente. E no fim, pode não ser o cachorro, pode ser o filho, pode ser um amigo. E se a gente transportar um pouco de toda essa beleza do relacionamento e da conquista do relacionamento nosso, com nós mesmos, com a nossa vida, com os nossos dias, talvez faça toda a diferença. No geral, a gente procura fora aquilo que está dentro. E quando a gente entende que está dentro, a gente começa a esbanjar tudo aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa satisfação, a nossa alegria de nos permitir olhar para nós mesmos. Tem uma coisa muito interessante. Uma pessoa que nunca vai deixar você é você. Olha, gente, já tinha parado para pensar nisso? Não, né? Você tem que conviver com isso. Você vai ter que conviver com você da melhor maneira, não tem outro jeito. Exato. E que se for de uma forma dura, vai continuar dura. E vai ficar cada vez mais difícil. Se for vítima, e pessoas são vitimistas, né? Vai continuar sendo essa pessoa vitimista. Se for uma pessoa que foge dos embates necessários da vida, vai continuar sendo essa pessoa que foge dos embates necessários da vida. Isso com 15, com 20, com 30, com 40, com 50. E como você quer ser lembrado? Qual que é o legado que você quer deixar? Para você? Se para você não importa, para o seu filho. Se não é para o seu filho, para onde você está? Tem uma frase que eu adoro que é: faça algo além de existir. Tem algo para mostrar que faça sentido, que relembre, que deixe uma obra. E se não fez sentido para você, tá tudo bem. Porque a vida continua. Verdade. Rosilene de Hortolândia também encantada com a história. Todo mundo encantado com a história. Juliana, que reflexão maravilhosa sobre o cachorro. Parabéns. Rosilene, obrigada a você por estar escutando a gente. E que bom que a gente pôde falar alguma coisa boa. E que bom que as pessoas refletiram em cima dessa história, que é tão simples, né, Levi? Mas tem um significado muito, muito grande, muito importante. Mais alguma coisa, Levi, que você queira acrescentar a isso? E justamente por esse momento que a gente viveu, de muita separação de opiniões, Sim. de ter passado por eleições onde tem amigos de um lado Será que as coisas vão e pessoas se de agora, outro, Levi? A tendência é que se acalme como uma poeira, mas que as ideias continuem. Mas no final, vale olhar um pouco para o outro como pessoa, por estar no mesmo barco, por essa caminhada ser juntas e, por que não, menos dura. Então, se a gente olhar mesmo pequenos detalhes como esse, faz com que a gente destrave pequenas coisas, que fique mais leve e que a vida seja um pouco mais prazerosa. Com certeza. Vamos respirar, que é a melhor coisa que a gente faz. Esse foi o nosso quadro, Seu Momento, de todas as terças-feiras. Levi, mais uma vez aqui com a gente, está de volta na semana que vem com mais reflexões bacanas como essas. Levi, super obrigada, até semana que vem. Obrigado, Ju. Beijo a todos. A gente vai girar a reportagem da Rádio Bandeirantes agora.